The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Só pedir para vocês colocarem um OK na parte de perguntas, se vocês estiverem me ouvindo bem, se estiverem vendo a tela, tudo bem? Ah, que ótimo. Muito bom. Legal, pessoal. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre earphones e headphones, tá? Meu nome é John Lopes, eu sou especialista de desenvolvimento de mercado e cuido da parte de marketing de produto para a Shure na América Latina. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os nossos earphones, sobre os nossos headphones também, como que a gente escolhe, quais os critérios que a gente usa para escolher, as características técnicas de cada um deles. Eu vou pedir só para vocês deixarem as perguntas. Vocês podem ir fazendo as perguntas no campo de perguntas aí. Eu vou responder todas no final para ficar mais fácil, até para a gente poder gravar o webinar e disponibilizar ele online depois para vocês acessarem, sem que fique parando no meio para a gente falar de pergunta. Aí deixa as perguntas para o final e depois a gente corta e disponibiliza ele online, tá bom? Vamos lá. Começando pelos earphones, a Shure ela é bem famosa pelos earphones, principalmente pela qualidade dos earphones. Toda essa história começou em 1995. Na época nós tínhamos o sistema de monitoração sem fio PSM600 e a gente lançou o Fone E1, que é esse cor de pele que vocês estão vendo aí na imagem próximo ao sistema de in-ear. Foi um tremendo sucesso. Já existiam alguns no mercado parecidos, com a ideia semelhante, mas nenhum trazia a qualidade que a Shure trouxe com esse in-ear. Então a gente começou a se tornar uma referência no mercado na parte de in-ear, e hoje nós temos uma boa parcela do mercado na parte de ear, né? Pela qualidade, pela confiabilidade e pelo nível de áudio, pela boa qualidade do áudio também. Lançamos ele em 1997 e aí acabamos lançando outros. Lançamos o E3, lançamos o E5 em 2000 e aí já virou uma série de produtos que hoje nós temos mais de 5 modelos diferentes, cada um dividido em cores, opcionais diferentes, mais 5 famílias de earphones. Aqui eu tenho uma linha do tempo dos earphones que nós lançamos. Então, se você pegar o primeiro ali, ó, na primeira linha, desde 97, o E1, depois o E5 em 2000, o E2 em 2002, o E3 em 2004, o E4 em 2005. Aí a gente já passa em 2006 para o SE, para a série SE 530, SE 310, 210, 420, SE 115. Na terceira linha eu já vou ter os mais novos, o SE 535, 425, 315, 215, 846 e o 112. É nítida a melhora de qualidade conforme você vai subindo as linhas. Hoje nós temos em linha todos os que estão na última linha.
535, 425, 315, 215, o 846 e o SE 112. Esses são os que estão em linha hoje em dia. E por que lançar um earphone? Por que eu preciso colocar um fone de ouvido dentro da orelha da pessoa, né? Primeiro eu vou ter um nível de qualidade profissional para todo mundo, com um áudio excelente, com boa durabilidade. Segundo, porque eu vou ter isolamento. O nosso sistema top, que chega no nível máximo de isolamento, ele chega a 37 dB de isolamento em relação aos ruídos externos. Uma coisa importante a gente falar aqui, existem duas maneiras de fazer isso. Existe o isolamento, que é o que a Shure trabalha, e existe uma outra maneira que é o noise cancelling, que é o cancelamento de ruído, que a Shure não tem nenhum produto que trabalha com cancelamento de ruído. Como é que funciona o cancelamento? Você tem um microfoninho no fone de ouvido, e esse microfone vai captar o ruído que está chegando ali na orelha da pessoa. Ele vai gerar um áudio parecido, vai fazer alguns artefatos, vai mexer um pouquinho nesse áudio, inverter ele, inverter fase, inverter alguns outros, tem alguns outros fatores também que são mexidos, não é só a fase, e vai jogar ele para sua orelha. Então ele, com o ruído de fora, junto com esse ruído que foi gerado, eles vão se cancelar. Mas é importante deixar claro que isso, na verdade, não é um recurso mecânico, físico. Eu não estou trabalhando usando as leis da física ao meu favor. Eu estou usando eletrônica. Então eu vou captar um áudio, vou mexer nele, inverter ele e gerar. Então isso funciona muito bem quando a gente tem frequências graves, frequências contínuas, sons contínuos. A ideia desse fone isolante, ela partiu das aeronaves de pilotos de avião que tinha muito ruído na cabine dos pilotos e aí eles precisavam de uma maneira de comunicação mais eficiente. Então criou-se isso aí para você conseguir cancelar os ruídos de motor, o ruído, enfim, a série de ruídos que você vai ter no avião por uma série de fatores, só que são ruídos mais constantes e geralmente eles são em frequências médio graves e são constantes, então eles vão ficar aquele constante ali, você consegue inverter aquilo e cancelar. Mas quando a gente fala de música, fala de ruídos da rua, você está andando na rua, um barulho de um ônibus passando, de um caminhão, de pessoas falando, são ruídos que tem uma gama de frequência muito maior e além disso eles ficam alterando muito. O tempo todo eles estão mudando, então constante mudança de frequência, de volume, de uma série de coisas. Nesse ponto, o cancelamento, esse noise cancelling, ele não funciona muito bem. Ele não consegue fazer adequadamente isso. Claro que vai mudar de qualidade, tem os mais baratinhos e tem os mais top de linha, que vão mudar o algoritmo, vão mudar uma série de coisas e vai mudar o nível de qualidade, o nível de precisão também, mas em geral ele nunca é tão eficiente quanto você simplesmente isolar o ruído de fora. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de 37 dB de isolamento, é uma isolação muito grande em relação aos ruídos de fora. Até tem alguns artistas principalmente o pessoal que está começando, que passa a usar o in-ear, sai do monitor de chão, passa para o in-ear, eles estranham um pouco que ele não escuta mais o barulho de fora. E aí tem técnico de som que já saca, coloca uns 2 microfones abertos ali no palco para pegar a ambiência, pegar ruído, pegar a plateia, joga esse microfone no ouvido dele e ele consegue ficar mais à vontade. Tá? Além disso, ficando claro essa parte de cancelamento versus isolamento, por incrível que pareça, o isolamento ele vai preservar a sua audição. Eu vou isolar o ruído de fora, consequentemente eu não preciso de um volume tão alto na minha orelha, né, dentro da minha orelha ali, porque eu estou isolando o que tem de ruído, o que me faria aumentar o volume. Só que o que acontece é que muita gente usa errado esse fone, os in-ears, né, em geral. Eu vejo gente usando com um lado só, então você vê a pessoa usando só na orelha esquerda ou só na orelha direita, é muito comum, você vê em programas de TV, em shows. Às vezes a pessoa faz isso porque corta o som, a radiofrequência, o técnico que montou não posicionou bem a antena, ou você tem algum tipo de interferência, qualquer que seja o motivo, você tem um corte ali de frequência e a pessoa fica sem se ouvir, sem ouvir nada. E ainda vai estar isolada em relação
ao palco. Aí a pessoa acaba tirando um desses fones. Só que se você tira o isolamento, o que, que acontece? Você está com uma orelha pegando o ruído de fora e a outra orelha com o fone lá isolando e com o áudio que está vindo pelo fone. A diferença de volume vai ser grande nisso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que aumentar o volume. E é o que o pessoal acaba fazendo. Muita gente entra em contato com a gente reclamando, questionando, perguntando sobre mas o meu PSM 900 não tem pressão sonora, o meu PSM 1000 não tem pressão sonora com os fones da Shure. Olha, pressão sonora tem. O problema é que a maioria das pessoas não usa adequadamente. Ela não posiciona adequadamente, ela não isola adequadamente, ou ela usa um lado só. Tem gente que muita gente está ficando surda de usar isso num volume extremamente alto, desnecessariamente. E isso tudo acaba sendo consequência do erro no isolamento, do erro no posicionamento de antenas, perda de cabo muito grande que vai fazer o seu sinal de RF do monitor in-ear cortar, e aí o áudio não chega no fone, a pessoa acaba tirando o fone de ouvido, usa um lado só. Então tem uma série de maneiras de usar. Imagino que vocês tenham perguntas a respeito. A gente pode colocando as perguntas aí à vontade. Se quiser deixar para o final também, a gente responde todas no final. Voltando, então, são fones discretos, extremamente confortáveis. Eu tenho vários tamanhos de espumas, vários níveis. Eu tenho com borracha, eu tenho com espuma, eu tenho um que é uma flange emborrachada de 3. Ela tem 3 pontos assim onde você pode amassar ela. Você encaixa ela, fixa bem, isola bem. Então, todos são bem confortáveis. Também vão ter cabos removíveis e substituíveis. A gente tinha um problema sério com as linhas anteriores que rompia o cabo, a pessoa acabava, se ela tivesse em garantia, a gente substituía o fone. Se a garantia já tivesse sido vencida ou fosse mau uso, alguma coisa do tipo, ela acabava tendo que comprar um fone novo ou trocar o fone. Então a gente criou essa conexão entre a cápsula onde fica a caixinha, ali onde tem os alto-falantes, toda a parte, e o cabo, onde você pode substituir somente o cabo se você tiver um rompimento no cabo. Exceto a linha 112, que é uma linha para consumer, é uma linha para você ouvir música, não é uma linha voltada para esse uso profissional. Se bem que muita gente usa, a gente tem visto muita gente usando o 112 no lugar de fones tradicionais do mercado, bandas menores ou músicos que não gostam muito não faz muita questão de um nível de qualidade altíssima. Um cara, por exemplo, não é um cantor, então ele não precisa daquele nível de detalhe, ele vai tocar um outro instrumento que não tem esse nível de detalhe, ele só quer marcar tempo, alguma coisa do tipo, funciona muito bem também. Seguindo, bom, aqui a gente já acabei falando até da parte de cancelamento versus isolação. Então eu não vou ter artefatos de áudio, não vou ter nenhum tipo de ruído com a isolação, diferente do cancelamento, que vai me gerar artefatos de áudio, vai me gerar, enfim, ruídos, o que quer que seja. Digitalização, alguns deixam aquele som meio digital, fica muito estranho. Tá? Seguindo, os cabos removíveis. Então, se você pode trocar cabo à vontade, você rompeu o seu cabo, você troca. Você consegue ter uma outra coisa que é o fone girar no cabo. Isso é uma coisa muito legal. Você evita aquela torção da junção entre o cabo e o equipamento. Você consegue evitar isso aí, justamente tendo esse conector. É como se fosse um BNC, é uma baioneta ali. Você encaixa, empurra, ele trava. É bem firme, bem resistente. Dá até um pouco de trabalho para soltar. Você tem que puxar forte, segurar o fone de um lado, puxar o cabo do outro lado forte. Os cabos são bem resistentes. Os cabos que nós usamos são muito rígidos, bem rígido no sentido de aguentar. Ele não é duro, ele é mole, mas eles são bem resistentes, é emborrachado. Então, a maior parte dos rompimentos que a gente vê de cabo realmente se deve a mau uso ou uso inadequado. Mas alguns casos, obviamente, acontecem falha de produto, a gente substitui sem nenhum problema. Uma coisa legal é que esse cabo, ele tem a gente chama de memória isso. Então, os in-ears, você posiciona ele na sua orelha, passa o cabo por cima, o cabo vai sair à frente da sua orelha, vai passar por cima dela, fazer o contorno na sua orelha e atrás da sua cabeça ali no seu pescoço já, ele vai se unir ao outro lado, o L e o R, e vai descer nas suas costas.
Então essa curvatura da orelha, cada um tem uma orelha de tamanho diferente, cada um tem um formato de cabeça diferente. Então a gente vai ter, cada um vai ter uma curva diferente, essa curva ao redor da orelha, essa curva ao redor da cabeça. E o cabo acaba memorizando isso. Então quando você vai colocar o fone novamente, você usou algumas vezes, ele memoriza isso. Então você quando vai usar novamente, ele já está lá na posição meio adequada já para sua cabeça, fica bem legal. E caso você queira mudar, é só você passar a mão no cabo assim, esticando ele como se fosse esfregando a mão, ele volta meio que para a posição inicial assim. Vamos falar dos modelos agora. Vou mostrar o SE112 e o SE112M. Basicamente é um fone de entrada, muito usado para música. O público que a gente projetou esse fone foi um público para o cara ouvir uma música no celular, num MP3 player, qualquer que seja. Então ele acaba tendo uma resposta de frequência com um grave. A curva de resposta dele tem um grave um pouco mais alto. É para músico mesmo, é para ouvir música mesmo, né? Mas o que aconteceu? Muitos músicos gostaram da sonoridade dele e passaram a usar. Então a gente tem bastante gente usando para tocar mesmo, para músicos, principalmente grupos de música brasileira, samba, pagode, axé. O pessoal gosta bastante da resposta de frequência dele e virou um padrão, assim, bem legal. Ele vem com o Fit Kit, que são as borrachinhas. Se vocês olharem à esquerda embaixo, aí de onde tem a imagem do fone, onde tem a bolsinha, tem 3 borrachinhas de tamanhos diferentes. Então você vai adequar a borracha, colocar a borracha mais adequada ao tamanho do duto da sua orelha. Vem a bolsinha para transporte. E eu tenho a versão M, que é o SE112M, que ele tem um controle e um microfone. Aquele é ideal para você usar com celular, para você fazer ligação. Então você consegue mudar de faixa no próprio fone. Ele é compatível com a Apple, com os produtos Apple. Então você usando com iPhone, um iPad, um iPod, você consegue trocar faixa no próprio controle. Você tem um microfone lá para você fazer ligação e conversar, tá? Aí à direita vocês estão vendo as especificações. Eu tenho 107 dBSPL, ele tem impedância de 20 ohms a 1 kHz, atenua até 37 dB, a faixa de frequência 25 a 17, o conector é banhado a ouro e o cabo de 60 polegadas fixo. Eu não consigo soltar esse cabo e a cor dele é preto e cinza, tá? Eu não tenho ele preto ou cinza, ele é duas cores, assim, ele é preto e cinza. Seguindo, aqui eu posso ver internamente como é feito um fone. Eu vou deixar para mostrar mais em detalhes para vocês essa parte interna quando a gente chegar no 846, que é o nosso mais complexo, é o mais legal de a gente ver por dentro. E aí eu mostro, explico direitinho como é que é cada parte, tá? Mas basicamente é isso aí que a gente tem. A gente tem uma série de componentes ali dentro. Não é uma coisa simples de se fazer, não. O SE215, eu vou ter também um grave já mais encorpado. Esse aqui já é um fone profissional para você usar para banda, para música. Muita gente que gosta de mais qualidade no áudio usa ele para ouvir música. Ele vem com a bolsinha, já é uma bolsinha de zíper mais bacana. Eu vou ter 2 tipos de fit kit. Eu tenho as borrachinhas cinzas ali embaixo e vou ter uma espuma preta também, que essa espuma é espuma com memória. Então você aperta ela amassa, você encaixa o fone na orelha, segura um pouquinho ali, uns 4 ou 5 segundos, a espuma vai se expandir e vai se moldar ao formato da sua orelha, ficando isolado ali dentro, tá? Eu vou ter também, aqui à direita tem as informações dele de resposta de frequência. Vocês veem que ele tem a resposta de frequência um pouquinho mais baixa, até ele chega em 22 Hz em relação ao 112. Esse eu já vou ter 2 opções de cores. Eu tenho ele translúcido, que é o clear, e tenho ele preto também. Aqui a parte interna dele. A gente consegue ver aí mais. Como eu disse para vocês, eu vou deixar mais para o final para mostrar. Se alguém quiser que eu mostre esses em detalhes, a gente volta, tá bom? O SE315, esse aqui, o 315, eu já vou ter como se fosse um duto de graves.
uma porta, eles chamam de uma porta, não seria nem a palavra adequada, é um duto, uma guia de ondas para grave, que vai me fazer como uma resposta de grave muito mais agradável, muito mais um punch, vai me dar mais corpo no som. Novamente eu tenho o Fit Kit, ali embaixo vocês vão ver que eu tenho tanto a espuma quanto a borracha, e eu vou ter a flange que eu falei para vocês, que é a branquinha, ela é uma borrachinha bem molinha, parece aquele silicone, aquelas coisas de silicone, capinha de celular que tem de silicone, é um material muito parecido. E aí você empurra ela na sua orelha, aquelas flanges amassam e se moldam a sua orelha. E a espuminha amarela, que é a mais tradicional, né, que o pessoal usa bastante. Você amassa ela, posiciona na orelha, segura um pouquinho, ela volta para a posição e se molda bem a sua orelha. Eu já vou ter 116 dB SPL, a faixa de frequência eu consigo ter uma extensãozinha no agudo, eu já vou dos 22 Hz aos 18K5, então eu consigo ter uma resposta melhor de frequência, bem mais agradável. O 315 ele já me permite trocar o cabo também, então o cabo é destacável e eu consigo também, eu vou ter duas cores também. Eu tenho o 315 prata e o 315 preto também, que é a vista interna dele. Vocês veem aqui no 315 que já é um pouco diferente do outro, né? Se você olhar ali o item B, vocês veem que ele tem um duto comprido, já tem é diferente, é como se fosse um mini subwooferzinho, assim. É algo do tipo. Não tem uma maneira de explicar, mas ele tem um duto, uma resposta maior de graves ali. O 425, aí a gente já está num nível bem acima de qualidade, de resposta, de tudo. O 425, eu vou ter os agudos bem mais claros, os graves mais profundos, bem mais robustos, encorpados. Eu tenho o Fit Kit também, é o mesmo do 315. Eu vou ter um adaptador de P2 para P10 e eu tenho um estojo rígido. O 415 está disponível aqui na cor Clear, que é uma cor transparente também. E a gente tem essa versão prata, como se fosse um prateado aqui também, um silver. O 425 ele tem um recurso muito legal, eu vou mostrar no próximo aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo ali o item B? Se vocês olharem o item B, vocês veem que tem dois. Cada um daqueles quadradinhos ali é como se fosse um alto-falante. Então eu tenho um drive de graves e um drive de agudos. É um fone duas vias. Então eu tenho dois falantes separados, duas vias separadas. Isso já me dá, obviamente, uma resposta bem melhor. Eu vou voltar aqui um slide. Ó. Se a gente olhar, a resposta de frequência dele já vai de 20 Hz a 19K. Então eu tenho uma resposta de frequência mais ampla, tenho uma qualidade de áudio superior por ter separação entre um falante para os graves e outro falante para os agudos. Isso vai me dar uma qualidade muito maior. Tá? Passando para o 535, eu já vou ter uma qualidade bem superior. Vou ter uma resposta mais ampla, mais precisa. Se vocês olharem ali na tabela, a resposta de frequência já vai até 18 Hz, então eu já vou mais lá embaixo. Eu já tenho 119 dB SPL de sensibilidade contra 109 do 425. E o 535 eu vou ter todo o kit, o mesmo fit kit com adaptador. Eu já vou ter adaptador para fone de ouvido, para avião, para você usar fone em avião. Algumas companhias aéreas você precisa desse fone que é duplo. Eu vou ter um controle de volume, que é esse cabinho com conector que vocês estão vendo embaixo da imagem dele. E o estojo rígido também. Já vai te dar uma qualidade muito superior. Esse eu vou ter na cor clara e nesse bronze metálico, que é bem bonito também. O 535, eu já tenho 3 drivers. Vocês veem, não sei se dá para notar na imagem, mas ali no item B, eu vou ter os 2 drivers, duas vias, e o de cima eu tenho como se fossem dois, é como se ele fosse duplo.
Então eu tenho um driver duplo ali que vai me dar 3 vias de áudio. Ou seja, eu vou ter uma caixa 3 vias dentro da sua orelha ali. A qualidade é inigualável. Esse eu tenho um particularmente, eu uso para ouvir música, no avião, para viajar. E as poucas vezes que eu acabei esquecendo ou tive que usar outro fone, é difícil, viu? Você ficar mal acostumado. É fácil se acostumar com coisa boa. Seguindo, aqui tem as cores, ó, disponíveis na família. Tá? Tem o 215 preto e prata, o 315 preto e prata, o 425 prata e transparente, e o 535 bronze e transparente. Só uma correção, o 215 e o 315 eu tenho preto e transparente, que é o clear, tá? Não é o prata. Não. Passando para o 846, o 846 a gente já vai estar num nível de qualidade muito superior. A gente vai ter um fone de 4 vias. Então eu tenho uma resposta muito ampla. Se vocês olharem na tabela de resposta de frequência ali, ele vai de 15 Hz a 20K. Os graves são super precisos, muito detalhado. Eu tenho a separação sonora muito bem feita ali dentro do fone. Eu tenho altíssima definição e eu consigo trocar filtros para mudar a resposta da frequência de acordo com o que eu quero. Eu já vou mostrar para vocês em mais detalhes. O corpo é transparente. Vocês olhando aí na imagem dele, ó, dá para ver que tem o número 1, número 3, número 4, o número 2 não dá para ver. Cada um desse aí vai ser um driver, que vai me dar uma resposta de frequência diferente. Então vocês olham o driver 4, dá até para a gente ler, ó, que vai de 2 kHz a 20 kHz. O driver 3 vai de 200 Hz a 2 kHz. E assim vai. Então eu consigo ter uma alta sensibilidade com 114 dB SPL dentro da sua orelha ali. A gente está falando de uma pressão sonora bem alta. 37 dB de atenuação, como todos os outros. Resposta de frequência de 15 Hz a 20K. E aqui eu já vou ter opções diferentes de cabo, de tamanhos de cabo, com duas opções de tamanhos diferentes. Os cabos também são, você pode soltar sem problema nenhum, substituir se for necessário. E a cor dele é cristal. Aqui eu tenho todo o kit de acessórios, de opções que ele tem. O Fit Kit, que é as borrachinhas. Eu vou ter os dois cabos de tamanhos diferentes. Tem o controle de volume. Ele já tem uma bolsinha quadradinha mais bacana, um fone para limpeza. Tem os adaptadores todos ali para você colocar. O estojo rígido. Eu tenho um estojo transparente que ele é à prova d'água e ele também é anti-esmagamento. Então ele tem uma estrutura super rígida que você não amaceta ele. Então para transporte, para pôr na estrada, é uma maravilha. Tem uma chavinha, que é um negocinho prateado do lado do adaptador P2 para P10, é uma chavinha que a gente usa para abrir, para trocar os filtros. E eu tenho o kit de filtros também, que a gente vai ver mais em detalhes à frente. Aqui eu consigo ver os drivers. Eu tenho ali no 1, eu tenho o 1 e o 2, que vai de 20 Hz a 200 Hz. Então toda a parte de grave e subgrave. O 3, que pega um pouco do grave ainda, médio grave, e já vai para a parte de médio. E um driver de agudos, que é o 4. Aqui eu consigo ter... isso aqui cara, é impressionante isso aqui. Como é que eu consigo fazer um efeito de subgrave num fone? Para ter um subgrave, eu preciso de ondas compridas. O comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu preciso de uma frequência bem grave, essa frequência ela tem um comprimento de onda grande. Se eu não tenho estrutura, espaço para ter um comprimento de onda grande percorrendo, eu não vou conseguir ter uma resposta de grave boa. Então, o que eu faço? Eu ponho um comprimento grande para essa frequência percorrer. Eu tenho uma série de placas cortadas, elas são soldadas a lasers, aí vocês estão vendo elas explodidas, a imagem explodida das placas, e eu faço o áudio percorrer esse caminho todo para conseguir ter um subwoofer lá dentro. Não, 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 não é uma coisa simples, obviamente,
Tem todo um percurso aí que vocês veem que uma série de placas, isso aí é uma coisa minúscula, a gente está falando um pouquinho maior que um grão de arroz. Então é uma coisa que só a gente tem, ninguém tem. Então eu consigo separar essa parte de grave e subgrave e dar mais potência sem distorcer nas outras frequências. Então eu vou ter uma resposta de frequência muito superior, e especialmente no corpo, que era uma coisa que muita gente reclamava pra gente, que nos fones antigos, que a pessoa não sentia peso. Muitos músicos gostam de sentir, quando está no palco, sentir o peso da música, assim. Tem gente que põe side fill, que são aquelas caixas laterais com volume bem alto, para sentir esse peso, mesmo usando fone. Então você consegue com esse fone ter esse peso que o pessoal sentia muita falta. Aqui eu tenho um passa-baixas, né, que é a parte de sub, é onde eu consigo fazer a separação das frequências. Então eu faço um roll-off antes do grave contaminar o médio grave, e eu perder, se eu aumentar o volume, se eu colocar potência, eu vou começar a distorcer, vou perder qualidade e definição. Então eu consigo separar isso aí, trabalhar independentemente com esses áudios. Aqui eu tenho a vista interna dele. Vocês estão vendo na imagem os drivers aí, tudo, as placas ali todas conectadas. Mais à direita aqui, onde vocês estão vendo uma peça azul, essa peça azul já é um filtro. A gente vai olhar em detalhe como é que é esse filtro. Aqui como que eu troco? Isso a gente chama de nozzle, né? Em português é o filtro, não tem uma palavra específica. Então eu consigo tirar a rosca aqui onde está escrito color ali. Aquela é rosqueável, tem ela solta a mais à direita ali, aquela mesma peça solta. Então usando a chavinha que está aqui embaixo, eu desrosqueio aquilo, tiro o nozzle, que é a pontinha, e consigo trocar o filtro, que no caso aqui esse aqui é o preto, é a imagem preta. Eu consigo trocar esse filtro que vai mexer nas minhas respostas de frequências. Então, eu vou ter respostas diferentes para os filtros diferentes. Poxa, qual é melhor? Não sei, é gosto, depende do que você quer. Entendeu? Eu vou pegar as frequências ali entre 1K e 8K, que vai ser a parte aguda, e com o branco eu dou um brilho, eu saliento essas frequências, deixo elas mais altas, mais 2 dB e meio acima do padrão, né? Com o azul eu deixo ele normal, não mexo nada, fica como veio de fábrica, e com o preto eu consigo atenuar um pouquinho os agudos. E aí é gosto, não adianta a gente falar qual é melhor, qual é pior, é gosto. Cada um tem a sua preferência, tá? Mas é bem simplesinho, encaixo a chave ali, troco, coloco qualquer um dos 3 filtros. Eu vou ter cabos, eu tenho opções de cabos com controles. Vocês estão vendo à esquerda aí o CBL-MK, M-K, né, na verdade. Ele funciona com telefone, com qualquer tipo de tocador normal. Eu vou ter um mic mais um controle de um botão. Basicamente, isso aí vai me permitir fazer ligação, receber ligação e ouvir música, dar o play e o stop na música também. O da direita, que é o CBL M Plus K, ele é o mesmo que vai vir nos fones M Plus, nos SE112 M Plus. Então, com ele eu consigo, usando no iPod, iPhone ou iPad, nos iOS, eu tenho 3 controles. Eu já consigo trocar faixa, eu consigo adiantar a música, retroceder, atender e fazer ligação também. Ele já me permite um pouco mais de controle com os equipamentos da Apple. Seguindo, vamos falar um pouquinho de headphones. A gente falou dos earphones, que vão internos dentro da orelha. Agora a gente vai falar dos headphones, que ficam na cabeça. Algumas características da linha de headphones da Shure. Todos têm alta qualidade de áudio. Os drivers são de neodímio, são leves e te dão uma boa pressão sonora, um nível de qualidade e nitidez grande. Eu vou ter eles circunaural e supraaural. O que é isso? Se eu coloco ele por cima da orelha ou ao redor da orelha. O supraaural é aquele que vai por cima da orelha, que ele fica em cima. Geralmente é um fone com 4, 5 centímetros que ele fica por sobre a sua orelha.
e o circunaural é aquele que encaixa ao redor da sua orelha. Então a espuma do fone vai ficar encaixada na sua orelha, igual esses que tem na foto aí. Ele fica ao redor e ele consegue uma vedação melhor. Eles são bem robustos, eles aguentam uso extensivo, aguentam quedas. No começo, quando a gente lançou a linha, nós tivemos alguns problemas de qualidade com as tiaras. Então tivemos algumas tiaras que se quebraram na parte próxima ali onde você tem um ajuste de altura. A gente corrigiu isso aí, mudou o formato, mudou a maneira que a tiara é feita. E hoje eles estão bem mais robustos. A gente praticamente não tem mais nenhum caso desse tipo. A grande maioria que tem acaba sendo uso inadequado, acaba sendo gente que não tem o cuidado de saber que está usando um equipamento, um fone de ouvido, que é delicado, não é uma colher de pedreiro que você joga lá e beleza, ela não vai quebrar, né? São bem duráveis, tudo. Os cabos, eles usam cobre livre de oxigênio para ter uma qualidade de áudio superior. Então, eu consigo usar eles para as mais diversas aplicações. Eu tenho opções com ele aberto, fechado. A gente vai falar um pouquinho do que é isso, do que muda. E eu vou ter a garantia de 2 anos da Shure em todos eles, tanto nos earphones, tanto nos headphones, quanto em todos os produtos Shure. Nós oferecemos 2 anos de garantia. Os conceitos básicos, só para a gente entender o que muda um fone do outro, o que vai mexer na qualidade de um fone em relação ao outro. Resposta de frequência, então aquele gráfico aqui embaixo, mais fácil que a gente ler é a gente olhar o gráfico ali. Eu tenho ali um gráfico de 20 Hz a 20 kHz. Então, imagina, o laranja pode ser um fone, o vermelho outro, o cor-de-rosa outro, o azul outro. Como eu posso estar com um gráfico aqui que mede faixas de frequências, níveis de áudio diferente. Então, no laranja eu estou com 30 dB, no rosa com 50, um exemplo, tá? Só para exemplificar. Então, vocês veem ali que, por exemplo, no 100... entre o 100 e o 200 ali eu tenho, vamos pegar o laranja como exemplo, eu vou ter um nível mais alto e aí ele já decai ali na faixa do 1K, que são os 1000 Hz, vai subindo devagarinho, eu vou ter um pico ali na faixa dos 3,5, 3,2, vai subindo, aí já vou ter um brilho mais de agudo ali subindo a partir dos 7, 8K, no 10 subo lá no 20. Isso aí me mostra o comportamento do fone. Então, esse fone, por exemplo, se esse laranja for o gráfico de um fone, ele vai me mostrar que esse fone ele responde mais alto naquela faixa ali do 100, entre o 100 e o 200, ele tem menos médio, ele já vai responder assim. Muitas vezes a gente faz um equipamento dessa maneira, para ele se comportar de uma maneira que a gente quer. Muitas vezes o equipamento se comporta de uma certa maneira. Quando você constrói ele, ele vai ter aquela resposta. Você vai mexendo para chegar no que você quer e você gera esse gráfico a partir disso. Tá? Isso é um fator determinante na hora de você escolher um fone, porque seja ele in-ear, seja ele um headphone, porque ele é como o fone vai se comportar. Igual quando você vai comprar uma roupa, você prova a roupa para saber se vai ficar bem em você, se está de acordo com o seu gosto, adequado. Um fone também você precisa provar. Então você tem que saber se o áudio dele é adequado para o seu gosto, para a sua necessidade também. Tá? A melhor maneira é escutando. Não tem, você pode ler 1000 gráficos. O que acontece é que tem muitas empresas que fazem produtos de baixa qualidade e eles acabam mentindo um pouco nesse gráfico. Não é nem mentir, eles distorcem a maneira que a informação é apresentada. Então imagina, quando eu mostro um gráfico desse aqui, eu tenho que colocar em que nível, por exemplo, o meu fone vai responder dessa maneira. Que nível de áudio? Um áudio bem baixinho, um áudio médio, um áudio bem alto? Como que ele vai se responder? Então, em geral, a gente tem uma referência, o pessoal usa muito 1 kHz, 1000 Hz, usa muito 55 dB, 45, vai mudar de fabricante para fabricante e faz as medições nessa maneira. Como aqui eu estou medindo frequência, não vai servir 1 kHz, eu preciso medir a resposta do fone em toda a faixa dinâmica dele, em toda a faixa de áudio que ele capta. Então, eu acabo tendo uma situação de colocar, por exemplo, que o meu fone responde dessa maneira, só que num volume bem alto ou num volume bem baixo, diferente do que as pessoas vão utilizar o fone. Então eu não vou estar colocando uma informação incorreta, mas eu coloco uma informação de uma maneira
que não é como a pessoa vai usar. Então eu crio uma distorção da realidade aí. Mas enfim, a gente vai mostrar um pouquinho de como os Shures trabalham aqui. Não vamos nem entrar muito nesse mérito. Outro conceito importante é a impedância do fone. Sem entrar no detalhe, que senão a gente vai ficar horas aqui falando, a impedância é basicamente a resistência que o fone vai apresentar à corrente elétrica que vai passar por ele, que é a música, o áudio. Então, quando eu tenho uma impedância muito baixa, teoricamente, eu vou ter mais corrente passando. Então, eu consigo mais volume, consigo mais pressão sonora, teoricamente. Se eu tenho uma impedância muito alta, eu vou ter o contrário, eu vou ter menos corrente passando. Só que isso tudo vai depender do amplificador que está sendo usado onde eu estou conectando meu fone. Então, seja o amplificador do meu celular, onde quando eu conecto o fone, do meu equipamento em casa, do meu equipamento profissional onde eu vou colocar, do meu ear, da minha mesa de som, cada um vai ter uma impedância de saída lá no circuito da saída diferente e um nível diferente. O ideal é quanto mais casada tiver essa impedância do meu fone com a impedância de saída do circuito onde eu estou conectando ele, é o perfeito. Mas o que acontece? É complicado a gente saber, às vezes, quanto é a impedância do seu celular. A maioria das pessoas não sabe, nem a gente que é técnico, que trabalha na área, às vezes não sabe. Em geral sabe porque todo mundo que é técnico é meio tarado de áudio, né? Então vai lá fuçar manual, vai buscar e acaba sabendo. Então, isso é um conceito bem básico, assim, tá? É um pouco mais complexo que isso, aqui é uma visão bem geral para o pessoal entender o que é, tá? A potência de entrada é a altura do volume, o nível de volume que você coloca no fone sem danificar ele. Tudo isso vai ter a ver com a impedância também. Se você pegar um circuito que tem uma potência para trabalhar, uma impedância de saída para trabalhar com fones que estão ali trabalhando com uma impedância alta, um fone de impedância alta, sei lá, 64 ohms, 36 ohms, então 500 ohms, 512 ohms, tem vários níveis de impedância bem altos. Então, você põe um fone de baixinha impedância, que trabalha com 9 ohms, por exemplo, com 12 ohms, você corre muito risco de queimar esse fone. Assim como o contrário, você corre uma situação de o seu fone não ter a pressão sonora suficiente que você precisa. Que o fone tem muita impedância, ele tem muita resistência ao sinal, você não vai ter a pressão sonora que você precisa. Tá? E um outro conceito é o leaking, que é o vazamento de áudio. Todo mundo aqui que já pegou o metrô provavelmente já presenciou alguém com fone ouvindo muito alto e você consegue ouvir a música dele ele com fone na orelha, tá? Outro conceito importante que a gente tem é o fone aberto e o fone fechado. O que é isso? Vocês veem aí na imagem, ó, o da direita ele é fechado, então ali onde está escrito Shure na lateral, aquilo é fechado, é um carbono ali fechando. O da esquerda é um open back, então ele é aberto. Então, qual que é a diferença dos dois? O fechado ele vai ter um isolamento acústico, eu uso ele em ambiente ruidoso, eu não tenho leaking, eu não tenho vazamento de frequência, eu consigo ter uma resposta de grave mais alta, mais forte. Já o aberto, eu não vou ter isolamento acústico, vou ter pouquíssimo isolamento acústico, eu uso em ambiente silencioso, eu tenho leaking, ele vaza um pouco, só que eu tenho uma resposta mais natural e mais plana. E eu acabo tendo um palco sonoro maior. O que é o palco sonoro? Super resumindo, é a sua percepção no fone do posicionamento de quem está tocando a música. Imagina você estar com um fone ouvindo uma música e você olhar para frente, fechar os olhos, você conseguir saber onde está cada músico posicionado ali. Você saber que o baterista está mais atrás, que o cantor está na frente, o guitarrista está mais à sua esquerda. Em super resumo é isso, tá bom? E eu consigo ter essa percepção melhor, a distinção entre esquerda e direita, a minha imagem 3D do som é mais precisa. Então vamos falar dos modelos Shure Headphones, a linha SRH. Eu vou ter uma linha de entrada, que é o SRH, a gente lançou agora no final do ano passado. São fones bem legais, o pessoal está usando para músicos estão usando também, a gente ficou bastante contente com isso. O projeto dele inicial era para a gente usar para ouvir música, para enfim.
para você usar no dia a dia. E muitos músicos acabaram adotando ele e a qualidade é muito boa. Ele tem uma resposta de alta mais precisa. Ele é semi-aberto, ele não chega a ser completamente aberto, mas se vocês olharem na imagem lateral, vocês conseguem ver a gradinha, ele é aberto, semi-aberto. Ele fica sobre a orelha, é um supra-auricular, então vocês veem que o tamanho da cápsula dele deve dar uns 5, 6 centímetros ali, ele fica posicionado por sobre a sua orelha, e ele é leve e dobrável. Se vocês olharem na imagem, dá para ver onde tem um risco na tiara ali, que é ali onde você dobra ele, dobra as duas, ele é facinho para você levar, é portátil, é bem pequeno. O cabo é fixo. O SRH 145 já é uma versão fechada, que eu já vou ter mais grave, já vou ter uma faixa de áudio mais extensa, ele vai acabar colorindo mais o som, colorir dá características, o fone acaba ressaltando mais o grave, ressaltando mais uma frequência ou outra, a gente fala que é colorir o som, também é leve e dobrável. Vou ter o SRH 145M, que é o 145 com o controle no cabo que vai te permitir, ele é compatível com o Apple, então ele vai te permitir falar no telefone, tem um microfone, subir e descer volume, trocar faixa. Aqui tem uma imagem mais em close dele. O 240 é um fone de entrada, 240A, na verdade, a gente acabou fazendo algumas mudanças nele, um ano atrás, um ano e meio atrás, ele virou o 240A. Resposta de 20 a 20, 500 ml de potência, o cabo é fixo e as espumas são removíveis. O 440 já vou ter uma resposta superior, já é um fone profissional para você usar em estúdio. Eu tenho espuma removível também. O cabo dele já é removível, é um cabo baioneta que você encaixa e gira, ele trava. A resposta é de 10 a 22K. Tem uma potência de 500 ml também, é um fone fechado. O 840 eu já vou ter uma resposta mais precisa, eu já tenho mais conforto. Ele é mais espuma, é mais fofinha, a resposta de frequência vai de 5 Hz a 25K e eu tenho 1000 mW de potência. Tá? O cabo removível também, vem com a bolsa para transporte já, é dobrável. O 940 eu vou ter uma resposta ainda melhor. A espuma dele ela é em veludo já, é bem confortável. Já vai de 5 a 30 kHz. Poxa, aí você pergunta, mas a gente escuta, sempre ouvi falar que a gente escuta de 20 Hz a 20 kHz. Por que o fone vai colocar 30 kHz e eu não escuto nada? Não sou morcego, não sou cachorro. Porque esses sons não audíveis, eles compõem o resultado final do som audível. Então essas frequências interagem com as frequências audíveis e vão te gerar mudanças na sonoridade, na precisão do som. Puxa, a gente ficaria horas falando disso aqui, mas basicamente o som inaudível também altera o som audível, tá? E esse também tem estojo, é dobrável, o cabo também você pode soltar, tem uma resposta excelente em transiente, em mudanças de frequências rápidas, de volumes, ele consegue ter uma resposta muito boa. Aí eu já passo para o 1540, que já é uma linha premium de fone, então eu já tenho uma precisão muito maior, é uma espuma extremamente confortável, ele é um fone fechado, eu tenho um cabo removível que vai em Y, vai um para cada orelha, a espuma removível Alcântara, que é uma espuma de altíssima qualidade, altíssimo nível de conforto, ela permite respirar, você não fica suado ali no fone, já vem com cabo e espuma extra, ele é tudo feito em alumínio aeronáutico, com fibra de carbono, então é super leve, dá para você ficar horas mixando com ele ali, sem problema nenhum. E ele tem esse diafragma em APT-IV, que é muito mais linear e tem muito menos distorção. Todo alto-falante, tudo que é a caixa, tudo que é um alto-falante, seja ele que tamanho for um driver, ele tem uma distorção natural. Que a gente chama de distorção harmônica, THD, Total Harmonic Distortion. Então essa distorção natural vai influenciar, vai sujar o seu áudio. E é inerente a qualquer alto-falante, ela acontece, existe no alto-falante. Então você consegue diminuir muito usando esse APT-IV aí, esse diafragma, tá? O
Os acessórios dele são esses aí, o cabo em Y, adaptador P2 para P10, a bolsa para transporte, espumas extras. Na linha de DJ, eu tenho 550. Esses fones vocês estão vendo na imagem, eu consigo girar ele, que o DJ gosta de segurar o fone numa orelha só, né? E girar ele para ouvir o que está rolando na casa e ouvir com o que está na próxima música, por exemplo, o que quer que seja no fone. Então, e como o grave é muito importante, cara, para DJ, eu consigo ter uma potência de 3.000 miliwatts nesse fone, justamente para suportar esse nível de grave mais alto que ele gera naturalmente, que os DJs gostam em geral. Eu vou ter essa versão, tem uma versão 750, que eu vou ter de 5 Hz a 30K, enquanto nos 550 eu tinha 22. O cabo já é de 3 metros, no 550 era de 2, e a resposta é um pouco melhor, ele é um pouco mais robusto do que o 550. Os dois são para DJ. O 1440 já é um fone aberto, tem uma resposta bem ampla de frequência, 15 Hz a 27K, cabo em Y já, as espumas são em veludo super confortáveis, ele é leve, bem agradável, em cima você tem espuma na tiara também, fica bem gostoso de ouvir, e ele tem a impedância otimizada para dispositivos móveis. Então, para você ouvir música num nível altíssimo de qualidade, você ouvir uma mix que você fez depois fora do estúdio, para você ter uma resposta mais real. Poxa, eu mixei um CD, deixa eu ver como ele fica no meu iPhone, por exemplo. Você consegue ver com esse aí. Aqui a parte interna. O 1840 já é daquela linha do 1540, já vou ter ele é aberto, então vou ter uma resposta precisa, mais plana. Para mixar, esse aqui é maravilhoso em estúdio. Eu tenho um palco sonoro, uma imagem estéreo extremamente profundas e precisas. É muito, muito agradável esse fone de ouvir, bem leve, dá para ficar muito tempo com ele. 1000 miliwatts também. Aqui a parte interna dele. Dá para ver como é complexo o negócio. E eu tenho um comparativo aqui. Isso tudo está no nosso site. Vocês conseguem achar tudo isso no nosso site. Esses comparativos, tudo de impedância. Vocês veem que eles têm impedância diferente, tem tamanhos de cabos diferentes, uma série de coisas, pesos diferentes. Aqui os de DJ. Eu já vou ter pressão sonora diferente, impedância diferente. Basicamente a gente cobre os mais diversos gostos e opções. Os 940, 1540. Tudo isso tem online. Eu não vou nem ficar a gente passando muito tempo aqui, porque são comparativos. Ó. Vocês veem que a impedância é diferente, pressão sonora é diferente. E eu vou abrir agora para as perguntas, pessoal. Alguma pergunta? O Márcio está perguntando se a gente vai disponibilizar os webinários. Sim, nós estamos trabalhando nisso, nós vamos disponibilizá-los todos no nosso site. Isso deve ser bem próximo, a gente já deve estar com isso online. Acredito que dentro de 15 a 20 dias a gente vai estar com todos online, tanto os mais antigos quanto esses agora. Onde podemos escutar os diferentes modelos. A maioria das lojas, depende de onde você é, a loja vai ser em lugares diferentes. No Rio é um lugar onde tem as lojas de instrumentos musicais, a maioria tem todos os fones. Lá você consegue escutar, consegue experimentar, para você poder, enfim, tem que escutar. Te recomendo muito escutar. Se você não conseguir
achar nenhum lugar para escutar, entre em contato com a gente que a gente te indica um lugar na sua cidade. A Pride Music também, nosso distribuidor, pode te ajudar com isso. Tá bom, Daniel? Nós vamos disponibilizar para download a apresentação em breve. Acho que eu respondi antes de você perguntar, né, Fernando? Mas a gente vai estar disponibilizando sim. O Gerson está perguntando se existe alguma opção para 3 equipamentos, teclados, por exemplo, usando o mesmo fone, através de um fone de ouvido, um hub ou algo do tipo. Não sei se eu entendi direito, Gerson, mas você quer, por exemplo, imagina 3 pessoas tocando juntas ali e você ter usar o mesmo fone. Você pode usar se eu entendi errado, você coloca aqui, por favor, tá bom? Eu entendi que você quer ouvir os 3 e mixar os 3. Com uma mesa de som pequenininha, você consegue fazer uma mix. Existem alguns mixers para fone de ouvido no mercado. A Shure não tem, mas outros fabricantes têm. É como se fosse uma mesa de som, um mixer para você pôr fones. Então você pode pôr 4 fones, escolher o que você vai ouvir em cada fone, o canal 1, canal 2, canal 3. Você pode jogar todos para um canal só, 3 instrumentos para um fone só, 2 para um outro, e assim você consegue fazer isso. Uma banda que usa cliques ou metrônomo, qual seria a melhor solução? 5 integrantes, por exemplo. Bom, depende do que você quer. O que vai determinar não é nem a questão de quantidade de gente, da banda, clique ou metrônomo. É justamente o seu nível de exigência com o som. Então, você pode usar um in-ear se você quer um isolamento. Você tem vários níveis de in-ear com qualidades diferentes. Você pode usar um headphone se você não tem esse nível de exigência, de aparência. Por exemplo, você pode pôr um fone grande. Tem várias maneiras, Gerson. O Oséias está perguntando quanto aos in-ears para uso profissional, o mais indicado é o músico ou cantor ouvi-los ou seguir a sugestão de um técnico. Olha, eu recomendo vocês colocarem o músico para ouvir. Se você for técnico, Oséias, deixa o músico ouvir, que é a melhor coisa para ele não te reclamar depois se ele não gostar. Então, ele é a preferência dele. Isso é quem está ouvindo que tem que escolher. O Danilo pergunta: um músico que toca baixo está próximo de uma bateria, qual a indicação para melhor isolamento? Danilo, o isolamento ele vai depender de como você encaixa o fone na orelha. Não é nem todos os nossos fones eles proporcionam até 37 dB você usando a espuma. Então com a espuma você consegue isolar bem. Sempre usar os dois lados, que aí você consegue a isolação total e você não precisa de um volume muito alto, tá? O Gerson está perguntando aqui qual in-ear para uma banda. Aí é gosto, Gerson. Tem que ouvir, vai numa loja, escuta para você saber qual que é mais adequado. Qual o modelo mais usado em mix de PA para som ao vivo? O Alexandre está perguntando. Alexandre, tem vários tipos. Eu vejo muito o 315, o 425, o 535 são os mais usados. O 535 hoje acho que é o mais usado, assim. É um dos que o pessoal gosta muito. Ele tem 3 vias, a qualidade é muito precisa, então acaba sendo o mais usado. Pessoal, eu vou abrir para uma última pergunta agora que eu preciso terminar para a gente fazer o webinário das 11 em espanhol para os nossos amigos latinos aqui, ó. Quem tiver mais pergunta pode mandar por e-mail para mim, meu e-mail está aí na tela, que eu respondo todas, tá? O Danilo fez a pergunta qual o mais usado para mixagem, foi a mesma pergunta que o Alexandre acabou fazendo. Hoje o 535 acaba sendo o mais usado, é o que o pessoal gosta mais. Tem muita gente que gosta do 425 também, o 315. O 215 músicos mais iniciantes gostam muito, até pelo custo, acaba sendo uma ótima opção. E o 112 o pessoal tem usado bastante também. Mas músico profissional, nível top, usa o 535, a grande maioria. Alguns usam o 846, quem gosta de uma resposta mais detalhada, usa o 846, tá? Pessoal, vou terminar por aqui,
pelo horário. Muita gente está pedindo o link do Dropbox. A gente vai disponibilizar os webinários no site, tá? Então, isso em breve, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que em breve a gente vai estar disponibilizando em uma semana, no máximo 2, o webinário. E aí, com as apresentações, vocês conseguem ver tudo isso, tá bom? Agradeço demais a vocês. Um abraço. Qualquer dúvida, manda pergunta por e-mail para mim, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.